E voltamos, galera! É temporada 2026 da Copa do Mundo, diretamente de Mona Yongpyong, na Coreia do Sul. E a gente começa com o downhill que aconteceu neste sábado com as finais. E no feminino, vitória da campeã mundial Vale Hall. E no masculino, o estreante Asa Vermelha, que subiu agora para a elite conquistando a vitória, e o nosso brasileiro Roger Vieira foi para as finais e terminou na 21ª colocação. Parabéns para ele. Agora a gente já pula para o cross country olímpico, galera. É XCO e XCO nesse domingão bem molhado. Amanheceu o dia lá com muita chuva e previsão de muita emoção, galera. Guarda-chuvas apostos na concentração. A gente já começa aí com imagens da largada da Sub-23, que já começou daquele jeito bem cremosinha. E a gente já começou com essa imagem do alto aí, com a locomotiva pedalante, que depois virou totalmente escorregadio no meio da trilha. Tava muito difícil os atletas conseguirem ficar em pé, principalmente nesses trechos no meio da mata, galera. Então eles foram os primeiros a encarar esse desafio no dia de hoje, tanto no feminino da Sub-23 quanto no masculino. Não faltou queda, não faltou enrosco, não faltou muita escorregada e muita risada também, muita diversão para quem estava assistindo, né? Porque quem estava lá dentro sofreu bastante, galera. E quem sofreu menos no feminino foi ela, a italiana Valentina Corvi, que levou a vitória, conquistando aí essa primeira etapa da Sub-23. Elina Beno ficou com a segunda colocação e Bailey Siopa ficou em terceiro. Já no masculino, tivemos também vitorioso Nicholas Halter vencendo com Paul Shell na segunda colocação. E em terceiro lugar, o espanhol Thibaut Baldry. Agora a gente pula para a elite, a briga pela plaquinha de líder, a plaquinha número 1, que a gente já começa com o feminino elite. Tivemos uma grande disputa no XCC, o resumo está disponível aí no canal, se você não assistiu, assiste porque vale muito a pena. Favoritas na tela, elas que terminaram dentro das 8 primeiras colocadas no XCC, garantindo aí a preferência na fila de largada. Temos Yolanda Neff, que é a rainha da lama de 2025. Será que ela vai bem na prova de hoje? E aí o start list na tela, onde temos a nossa brasileira Juliana Morgan também, alinhando dentre as melhores atletas do planeta. Momento de concentração para elas, é pedal para baixo e roda para frente. Na largada do feminino, deu uma apertada a chuva e Jenny Rizet já colocou na frente ali para não correr risco e pegar congestionamento. O trenzinho cremoso da agonia puxado ali. E a campeã mundial já colocando a tocada dela com Sina Fry e Savilha Blanc na roda, tentando buscar. Até aí ainda dava para pedalar, mas depois foi só empurra bike, galera. Empurra bike mais do que pedalava, porque a cremosidade aumentou, a lama malvadona fez as suas vítimas, vários atletas caindo, mas lá na frente continuava e Jenny Rizet já abria 25 segundos para Sina Fry, a galera continuava lá no quiabo escorregando, os pneus que eram 2.2 viravam 2.8 de tanta lama, e dona Jenny Rizet sendo ali a rainha do cyclocross, né, porque virou realmente o cyclocross, até esse momento que Sina Fry toma a frente, ultrapassou correndo ali a campeã mundial e começou um duelo muito legal entre as duas. A perseguição foi assumida aí pela Megan Murrow, americana, que deixou a sua compatriota Savilha Blanc para trás, e a cremosidade continuava, galera. Tava impraticável em alguns pontos da pista. Jenny Rizet novamente assumiu ali no empurra bike e a Sina Fry pedalando, ela no empurra bike conseguiu ultrapassar e abriu uma vantagem
sobre a atleta suíça. A Jenny foi ampliando a vantagem, foi para 13, depois para 25 segundos. Aí a sueca começou a ter problemas também, caiu algumas vezes. E a Sina com a Mendigan Murrow foram na captura. A Jean Jackson também tentou ficar conectada com elas, mas não conseguiu por muito tempo. Então foi Sina Frey e Mendigan Murrow tentando fechar o gap para a campeã mundial. E a caçada surtiu efeito. Já tinha no visual a campeã mundial, aí já era a abertura da última volta. Jenny Rissveds abriu, as duas abriram juntas ainda, foram na caçada e conseguiu neutralizar aí a fuga a Sina Frey. Sina Frey jogou de lado aí no trecho do Rock Garden subindo, aí é empurra bike, galera, é cyclocross. A Jenny Rissveds se enroscou ali e aí aconteceu o momento chave, que foi essa ultrapassagem da Sina Frey em cima da Jenny Rissveds. A partir daí, a Sina Frey tomou as rédeas da prova com a plaquinha de número 1 de líder, né? Ela que venceu o XCC. A Mendigan Murrow também ultrapassou a Jenny Rissveds. Aí foi um duelo bem interessante, inclusive, entre as duas aí no meio da última volta, porque lá na frente, Sina Frey já olhava para trás para garantir mais uma vitória. Ela que venceu o XCC, fez barba e cabelo, vencendo também o XCO, começou com a corda toda a atleta suíça e garantiu aí o título da primeira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike no Cross Country Olímpico. Jenny Rissveds se recuperou e conseguiu vencer o duelo contra a Mendigan Murrow, então ficou aí Sina Frey em primeiro, Jenny Rissveds em segundo e a americana Mendigan Murrow com a terceira colocação. Tá aí o resultado final na tela para vocês, as 10 melhores do dia desse cross country cremosinho. A nossa Juliana Morgan terminou na 42ª colocação. Até o fim dessa edição a gente não tinha nenhum relato dela sobre a prova e também a gente não tinha nenhuma foto dela enlameada, galera. Classificação geral com liderança dela, Sina Frey, garantindo 330 pontos no total. E tá aí o pódio com 3 lugares apenas. Donna Warner não tem jeito, né, galera? Tá aí champanhe para as 3 melhores do dia na Elite. E aquela fotinho padrão com Jane Jackson e Martina Berta completando, mas isso é depois da transmissão, então é só para os atletas não reclamarem. Donna Warner não tem jeito, hein, galera? E eu vou encerrar o feminino com um relato de Ivy Richards, que, assim como todas as outras atletas, também sofreu bastante, mas o relato dela resume um pouquinho do que foi essa prova. It's real hard. My hand just slipped off. Did you go over that bump? Oh yeah, I went over the berm. It really hurt. My leg's still there. Still there. Oh. E bora pro masculino, que além da cremosidade tinha a temperatura de 10 graus e é primeiro XCO em 16 anos sem ele, sem Nino Schurter, senhoras e senhores. É a Copa do Mundo ainda assimilando a ausência do maior de todos os tempos e também a ausência dele, o campeão do ano passado, Christopher Blevins, que quem acompanha o canal aqui viu que ele se machucou, quebrou a clavícula e também tá fora. A expectativa é que talvez dê tempo dele voltar aí na terceira etapa. E temos na prova ele, o Langa Lins, que é a nossa esperança para essa temporada da Biatch Coloma, e os favoritos, os melhores que garantiram um lugarzinho na primeira fila do XCC de sexta-feira: Simone Avondeto, Dario Lillo, Matiz Azarro, e o start list completo na tela para vocês, os melhores atletas de mountain bike do planeta alinhando para essa primeira etapa na Coreia do Sul. Atletas alinhados, é momento de concentração para essa que podemos dizer a largada do cyclocross na Copa do Mundo, e lá foram eles, é pedal para baixo e roda para frente.
Início no masculino com Dario Lilo fazendo a mesma coisa que Jenny Risvets, tentando desgarrar ali do pelotão já nos primeiros metros, não quis muita confusão. Quem ficou ali na roda dele foi o Finn Troedler junto com o Martin Vidal, vindo um pouquinho mais atrás Riley Amos, Luca Martin, Fábio Puntner, e aí começou o empurra bike, começou o modo cyclocross, assim como foi no feminino. No masculino também não foi diferente. Dario Lilo foi abrindo uma vantagem, ó, já abriu 17 segundos aí para o Finn Troedler. O Martin Vidal parou para trocar o pneu, assim como Cole Puxa, da atleta da Cannondale, também pararam ali no mesmo momento praticamente. Com isso, Luca Martin assumindo aí a perseguição junto com o Finn Troedler, galera. Dario Lilo, que de vez em quando se arrisca no cyclocross, se sentindo totalmente em casa, diferente de outros que estavam sofrendo muito. Pneus ali preparados, porque muita gente precisou, porque assim como no feminino, aumentou aí de 2.2 para 2.6, estava muito escorregadio também. Um duelo aí, ó, entre o Langalinski e Matias Azarro, interessante, ali um pouco mais atrás. Na ponta, Dario Lilo abria mais uma volta, limpava a bike ali e fazia o que podia para conseguir continuar na ponta. Finn Troedler, sim, começou a ter aí problemas com a lama, caiu a corrente várias vezes, ele não conseguia colocar de volta, isso comprometeu, tanto que o Luca Martin, ó, ultrapassou ele nesse momento que ele está carregando a bike ali. É simplesmente desesperador, né? Finn Troedler, que foi campeão da Sub-23 ano passado, fazendo a sua estreia e tendo esse perrengue no XCO, aí comprometendo a prova dele, né? Que estava na segunda colocação. O Luca Martin passa em segundo, vai na captura e o Finn Troedler para conseguir ali tirar um pouco da lama, conseguir os mecânicos colocar a corrente para ele voltar para a prova. Dario Lilo com uma diferença aí de mais de 1 minuto, ia tranquilo ali no seu cyclocross e a galera brigando lá para trás. Faltavam 2 voltas para o fim da corrida. Luca Martin dando tudo, tentando diminuir, mas não diminuía o gap, inacreditável. E aí quem veio na roda foi o companheiro de equipe dele, o Charlie Aldridge, com o Finn Troedler na quarta colocação, já a 2 minutos e 20 atrás do líder. E daí para trás a carniceria rolando solta, Dario Lilo também ali mais empurrava do que pedalava. Realmente muito peculiar essa prova. Toca o sino de última volta para a elite masculina, com ele, Dario Lilo, macetando os pedais aí quando ele podia, né? Que era esse trecho de asfalto e alguns outros poucos pontos na prova. Luca Martin continuava ali, mas a diferença aumentava para quase 1 minuto e meio, galera. E aí, toda essa vantagem com essas condições, não tinha como ter outro resultado. E ele, o suíço Dario Lilo, em seu segundo ano de elite, conquistando a sua primeira vitória em Copas do Mundo. Já tinha sido o primeiro pódio no XCC de sexta e agora coroada aí com essa super vitória enlameada. É o rei da lama, o suíço Dario Lilo. Segundo lugar ficou mesmo para o francês Luca Martin, sem dúvida um dos nomes para a gente ficar de olho esse ano. Em terceiro lugar ficou ele, o companheiro de equipe Charlie Aldridge, o britânico, garantindo aí essa terceira colocação. Resultado final na tela aí, os 10 primeiros para vocês, e o nosso Langalinski fechou com a excelente 26ª colocação. Era uma pista que em condições normais favorecia o nosso brasileiro, mas nas condições em que ela esteve realmente ficou muito complicado para ele, mas ainda assim está de parabéns, fechando aí na 26ª colocação, à frente de grandes nomes, galera. E tá aí o pódio padrãozinho Donald Warner, com os 3 melhores do dia: Dario Lilo, Luca Martin e Charlie Aldridge. Festa do champanhe enquanto tá rolando a transmissão, e quando acaba a transmissão, vai lá e tira fotinho com Jordan Sarru e Joshua Dubô, que fecharam os 5 primeiros lugares no dia de hoje. Com isso, Dario Lilo agora é o líder com 300 pontos, ele que fez pódio no XCC e venceu no XCO.
E a equipe vencedora do fim de semana foi a Specialized, galera. Ainda teve uma votação popular, escolhendo ali o atleta do fim de semana. No feminino, vitória de Ana Santos, a portuguesa, e no masculino, vitória de Martim Vidal. Mas é lógico que não ia faltar polêmica nesse XCO, e a polêmica veio do lado dela, Rebecca Henderson, ela que é uma das atletas líderes, né, do grupo de atletas que fazem reivindicações. Ela fez um post simplesmente descascando a organização da prova, falou que é inaceitável, um insulto para o atleta, para os patrocinadores, uma pista nessas condições, falou que nem choveu tanto assim à noite e a pista estava totalmente destruída, o que realmente é, né? Mas eu queria aí a opinião de vocês. Ela foi para os comentários lá debater com a galera também. E o bicho tá pegando lá na rede social, galera. E é lógico que eu quero a opinião de vocês aí nos comentários, galera. É falta de organização, a pista mal feita? Será que os atletas sentiram falta da abertura de Araxá, né? Coloca aí nos comentários, bora debater esse assunto. E se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários a lama pune, galera. E lógico, né? Deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Diz a lenda que se você assistiu o vídeo todo, chegou até aqui e ainda não é inscrito, você vai ficar preso com a bike no lamaçal no próximo pedal, hein, galera? Então é isso, hypar toda aquela história. Um abração para todos, até o próximo e fui!